Em cima da rentabilidade tem a tributação. Nesse caso, 20%. Então, mas de forma geral, os nossos investimentos serão tributados. E aqui eu trouxe como funciona a tributação na renda fixa, para a gente aprender a calcular e dessa forma, inclusive, a gente tomar melhores decisões quanto aos nossos investimentos. Então vamos lá, vamos entender como funciona isso. De forma geral, a tributação na renda fixa é assim. Eu sei que olhando de cara, dá aquele receio, aquele medo, mas na verdade é super simples a tributação na renda fixa. Ela vai acontecer sempre sobre o ganho de capital, ou seja, sempre sobre a rentabilidade. E primeiro cobra-se o IOF, né, o Imposto de Operações Financeiras, e depois cobra-se o Imposto de Renda. Então vamos entender isso. Bom, o ganho de capital é a nossa rentabilidade. Imagina que você colocou R$ 1.000 em um determinado investimento na renda fixa e sem fazer qualquer outro aporte, sem fazer qualquer outro depósito, esses R$ 1.000 se tornaram 1.200 depois de um tempo. O teu ganho de capital, né, a tua rentabilidade foi R$ 200. Isso significa que a tributação vai acontecer sobre os R$ 200. Ficou claro isso, né? Outra coisa é que aqui a tributação é totalmente na fonte. Então, no dia a dia, você não vai ficar fazendo cálculo para saber o teu resgate líquido, não. Você vai fazer cálculo, se for necessário, para tomar a melhor decisão de investimento. Mas quando você pedir o teu resgate, eu quero resgatar meu dinheiro, já vem descontado na fonte, tá? A tributação ela vai vir totalmente na fonte. Então, o valor que cai para você é o valor líquido. E isso faz com que a gente preste atenção na tributação antes de a gente colocar o nosso dinheiro, né? Porque quando eu resgatar já vai vir líquido, então eu preciso estar atento antes de colocar para tomar a melhor decisão. E como é que funciona a tributação? Como eu disse, é primeiro o IOF. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras e o IOF é uma alíquota regressiva que vai cobrar até o 29º dia de permanência. Então, o IOF é aquele imposto que cobra porque você vai resgatar rápido o teu dinheiro. Eu já falei isso em outros momentos e é bom ficar muito claro. A gente deve pensar nos nossos investimentos como longo prazo. A vida é longo prazo, os nossos investimentos devem ser longo prazo. Mas sim, pode acontecer uma eventualidade, pode acontecer uma situação aí onde seja necessário eu resgatar o meu recurso. Então, nesse caso, primeiro vai cobrar ali a tributação pelo IOF, né? O IOF sobre a rentabilidade, e depois o imposto de renda sobre a rentabilidade também, sobre o ganho de capital. E como é que funciona o IOF? Vejamos aqui. Temos essa tabela, né? Essa tabela regressiva do IOF funciona assim, ó. Se você fica um dia só, o imposto, o IOF, vai ser 96% da rentabilidade, tá? Ou então, fiquei ali 11 dias, a tributação vai ser 63% em cima da rentabilidade. Ou então, né, fiquei 29 dias, 29 dias, a tributação vai ser 3% de IOF sobre a rentabilidade. A partir do dia 30, né, de 30 dias para frente, aí não tem mais IOF, tá? Aí encerra-se o IOF. E aí volta naquele ponto. O investimento é para ser longo prazo. Tudo bem que pode acontecer uma eventualidade, mas investimento é para ser longo prazo. Tá bom. Depois do IOF, tem o imposto de renda. E como é que funciona o imposto de renda? É assim, ó. Também é uma alíquota regressiva, né? Inclusive, o nome, né, a gente chama que vai ser tributado, a gente diz que vai ser tributado pela tabela regressiva da renda fixa. Por que isso? Porque conforme o tempo vai passando, a alíquota vai regredindo, ó, vai diminuindo. Daí o nome tabela regressiva, né? E como é que funciona a tabela regressiva de imposto ali nos nossos investimentos de renda fixa? É assim, ó. Se eu permanecer até 180 dias, ou seja, até 6 meses, né, até 6 meses de permanência, a tributação vai ser 22,5% sobre a minha rentabilidade, sobre o que eu ganhei. Ou então, se você ficar de 181 dias a 360 dias, ou seja, de 6 meses a 1 ano, a tributação vai ser 20% sobre a tua rentabilidade. Se você ficar de 1 ano, né, 361 dias a 720 dias, a tributação vai ser 17,5%. 720 dias são 2 anos, tá? Então vai ser 17,5% ali, ó, sobre a tua rentabilidade. E se você ficar mais de 720 dias, ou seja, mais de 2 anos, a tributação é 15% sobre a rentabilidade. Mais uma vez, aqui a tributação é sempre na fonte. Um detalhe interessante é que essa tributação é a tributação, assim, geral. Porém, existem exceções. As exceções quanto à tributação em títulos de renda fixa. Títulos de renda fixa que sejam lastreados, né, que estejam atrelados ali com agronegócio, ou ainda com imóveis, ou ainda com desenvolvimento, esses títulos serão isentos de imposto de renda para a pessoa física.
A pessoa jurídica sempre paga imposto, tá? Pela tabela regressiva. A pessoa física pode ficar isento em quais títulos, né? Vamos trazer aqui alguns exemplos, ó. LCI, letra do crédito imobiliário, olha aí, ó, tem ligação com o imóvel, né? O título de renda fixa que tem ligação com o imóvel é isento de imposto de renda para a pessoa física. Ou então, LCA, letra do crédito do agronegócio, tem ligação com agro, isento de imposto de renda para a pessoa física. Ou então, CRI, né? Certificado de recebíveis imobiliários, certificado de recebíveis do agronegócio. Bem, esses só são alguns exemplos para que você tenha isso em mente. Títulos de renda fixa ligados a agroimóvel serão isentos de imposto de renda para a pessoa física. Eu trouxe aqui alguns cálculos para a gente fazer, somente para a gente praticar e entender aqui na prática como é que funciona essa tributação. Então vamos calcular. Eu vou calcular aqui com a HP12C, que eu tenho programada aqui no meu computador, né? Mas uma calculadora tradicional, normal, funciona aqui também, somente para a gente ver como isso aqui funciona, tá? Ver na prática. Então imagina aí o investidor A, que colocou 10 mil reais no investimento e resolveu ficar só por 28 dias. Aconteceu uma eventualidade, ele precisou sacar, sei lá. Durante esse período, a rentabilidade dele foi de 0,94%. Quanto vai ser o resgate líquido? Primeiro ponto é que se ele ficou só 28 dias, ele vai pagar IOF, né? Ó, vai ter IOF ali. A partir de 30 dias, ele estaria isento, né? Do 30º dia para frente, ele já não pagaria mais IOF. Mas aqui, como é que funcionaria, né? Traz aqui essa HP, essa calculadora, e bora fazer esse cálculo. Deixa eu trazer para cá. Primeiro é o seguinte, vamos ver quanto foi a rentabilidade, né? Porque a tributação é sobre a rentabilidade, sobre o ganho de capital. Então ele botou 10 mil reais, essa pessoa aí, rendeu 0,94%, ó, rendeu então 94 reais. Em cima da rentabilidade vai ter a tributação. Primeiro, o IOF. Nesse caso, eu já falei, é 6%, ó, 6% de IOF, 6% em cima dos 94 reais que rendeu. Então 6% menos. Agora, em cima desse valor, bora cobrar o imposto de renda. Quanto vai ser o imposto de renda? Vai estar aqui, né? Ó, até 180 dias, né? Já que ele permaneceu 28 dias ali, ó. Até 180 dias dá 22,5. Então, 22,5% menos. Nesse caso, quando esse investidor solicitar o resgate dele, ele vai resgatar os 10 mil que ele colocou, mais essa rentabilidade, que é a rentabilidade líquida. Deixa eu só colocar os 10 mil ali, ó, 10 mil mais, pronto. O resgate dele vai ser R$ 10.068,48. Tranquilo, fácil de calcular. Vamos ver uma outra possibilidade, né? O investidor B. O investidor B, ele também depositou ali 10 mil reais em um título de renda fixa. Só que ele ficou 192 dias, ou seja, não vai pagar IOF, ó, não vai pagar IOF. Durante esse período, teve uma rentabilidade de 6,89%. Bora ver quanto é o resgate líquido desse investidor? Sempre que eu falar resgate líquido, já é descontada a tributação, tá? Resgate líquido, a gente já tem que entender que eu já tirei a tributação. E aqui na renda fixa, mais uma vez, como a tributação é na fonte, quando cai para a gente, já cai líquido. Mas como é que funciona aqui? Se esse investidor ficou 192 dias, ele vai ficar nessa faixa aqui de tributação, né? 20%. Vamos ver quanto vai ser isso aqui? Deixa eu limpar a minha calculadora e bora lá. Nesse caso, 10 mil reais foi quanto ele aplicou, vai render 6,89, então 6,89 foi o investimento, perdão, a rentabilidade, foi 689. Essa daqui foi a rentabilidade. Em cima da rentabilidade tem a tributação. Nesse caso, 20%. Então, 20% menos. Ou seja, né, 551,20 centavos é a rentabilidade líquida. Quando esse investidor pedir o resgate, vai resgatar o valor que ele colocou, os 10 mil, mais o que rendeu. Nesse caso, esse investidor ia resgatar 10.551,20. Tranquilo. Mais uma. Deixa eu tirar aqui a calculadora da frente, botar ela para cá e bora. Vamos mais um ali, ó. Teve um outro investidor, né, que colocou 10 mil reais também no investimento, e esse investidor ele ficou ali, ó, 825 dias, pouco mais de 2 anos, né, menos de 3. 821 dias vai dar bem aqui e não tem IOF, né, não tem IOF, ó. A partir do dia 30, não tem IOF. Teve uma rentabilidade de 21,23%, vamos descobrir quanto foi o resgate líquido, né. Nesse caso, 10 mil reais é quanto ele aplicou, vai ter o rendimento 21,23, ó, 21,23. Em cima do rendimento tem a tributação, nesse caso 15%, então 15% menos. Esse valor que aparece aí é a rentabilidade líquida. Quando ele pedir o resgate dele, ele vai resgatar
os 10 mil dele, mais esse valor de rentabilidade líquida, ou seja, ele vai resgatar 11.804. Bem, é assim que funciona a tributação na renda fixa, e na renda fixa toda, ela funciona da mesma forma, com exceção, logicamente, daqueles títulos que são ligados a agro, imóvel ou desenvolvimento,